Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje 21 de janeiro de 2024. Inicialmente quero pedir a gentileza de vocês que inscrevam-se no canal, é muito importante, ajudem o canal a crescer. Tenho certeza que vocês vão gostar do material. Deem um like no vídeo, vocês não veem vídeos aqui que vocês não veem em outro lugar. Por favor, façam seus comentários, é muito importante. Deem um alô, olá, vamos discutir os assuntos. E também peço que compartilhem com suas redes sociais. O vídeo de hoje é sobre a geopolítica do novo presidente dos Estados Unidos, o senhor Joseph Robinette Biden Jr., o mais conhecido como Joe Biden, ou presidente Biden, que tomou posse ontem nos Estados Unidos, na cidade de Washington, como todos, tenho certeza, viram na televisão. É lamentavelmente uma posse, acho que um pouco fria, não pelo clima, mas não tinha povo, não tinha eleitores, né? Desculpa nos terroristas de dentro do país, desculpa no coronavírus, etc. Então, acho que ficou um pouco apagado, e está apagada porque tinha tropas que não deixavam ninguém se aproximar, os shows foram shows editados, sem público e com aplausos eletrônicos. Então, acho que isso não foi legal, essa parte dessa posse. Acho que é uma posse importante porque os Estados Unidos, o seu presidente, tem uma influência muito direta, uma influência muito grande e importante sobre tudo o que acontece no mundo, né? Uma posse com muitas bandeiras no lugar das pessoas, mas eles têm uma influência muito grande, e nós vamos ver aqui nesse vídeo essa geopolítica. E basicamente ele vai atuar em diversas áreas, eu vou apenas citar os que ele vai atuar na frente nacional, e já começou inclusive na questão do coronavírus, né? Onde já fez uma medida onde apenas nos espaços federais, ou seja, do governo federal, é obrigatório o uso de máscara. Ele oficializou isso e vai propor medidas para fazer frente e derrotar o tal do vírus chinês, o coronavírus. Ele vai atuar também na questão do clima, já disse e já assinou que está voltando para o Acordo de Paris, para a limitação da emissão de carbono no mundo, né? Os Estados Unidos eles estão muito distantes, inclusive, das metas. Com essa volta agora, vão ter que se adequar, vão gastar muito dinheiro com isso. Na questão da justiça social e racial, ele vai atuar, falou claramente isso na data de ontem. E também vai ter que atuar bastante na economia para que haja uma recuperação econômica e continue gerando empregos, para que existem muitos desempregados hoje nos Estados Unidos. E ele tomou também uma declaração muito importante, que ele disse que vai regularizar a situação dos imigrantes ilegais que já estão há um tempo nos Estados Unidos, que inclusive têm filhos nos Estados Unidos, empregos estáveis, e que o Trump tinha, na realidade, colocado esse pessoal para fora. Então, acho que isso são medidas muito importantes. Não estou fazendo uma defesa, mas estou colocando os pontos em que ele efetivamente disse que vai atuar no plano interno. E tem na questão da geopolítica, né? A geopolítica é uma coisa muito importante e que tem reflexos em todo o mundo, praticamente em todos os países, em menor e maior grau, né? Vou citar aqui o primeiro, o secretário de Estado já disse que eles devem assinar com a Rússia a prorrogação, talvez por mais 5 anos, do acordo de limitação de armas nucleares, que a Rússia estava querendo assinar. A Rússia, até por uma questão que não está em situação financeira bom, e disputar uma corrida nuclear agora com os Estados Unidos não seria uma boa, né? Então eles estavam pedindo para não assinar, para assinar esse acordo, e parece que os Estados Unidos vão assinar o acordo, que vence agora no dia 5 de fevereiro. Bom, eu quero agora, antes falei aqui de introito na Rússia, vou voltar a falar sobre a Rússia depois, mas a questão da China é muito importante, porque a China ela tem problemas ali com praticamente todos os seus vizinhos na região ali do sul do Mar da China. Ela tem problemas, inclusive ela está fazendo ilhas artificiais. Os vizinhos não estão felizes com isso, com essas ilhas artificiais, que ela está demarcando como território seu e proibindo de outros navios militares navegarem por ali, o que os Estados Unidos não reconhecem e continuam navegando, apesar da, vamos dizer assim,
são seguidos atentamente pelos olhos por os navios chineses e aviões chineses. E ele tem um problema muito grande com Taiwan, que ele considera sua colônia e até ameaça invadir. Não acredito que vá fazê-lo. E também com a Índia, uma questão fronteiriça lá no Everest, muito grande e muito forte. Viraram inimigos, né? Eram inimigos antigos, mas estava em banho-maria. Então, a questão chinesa vai ser uma parte muito importante para o presidente Biden resolver. E também tem a questão com a Rússia, voltando agora com a Rússia são em diversas frentes, né? A Rússia é o autodenominado inimigo, eles se colocam como inimigo dos Estados Unidos, da União Europeia e outros, né? Vocês olhem lá em cima nesse mapa aqui, é uma questão do Ártico, né? Lá, praticamente, a Rússia encosta no Alasca, né? Que o Alasca é os Estados Unidos, o Alasca é uma área que foi adquirida, comprada do Tsar Alexandre II, da Rússia, pelos Estados Unidos, já há muitos anos atrás. E eles, às vezes, falam que querem reaver isso de volta. E eles estão, ao lado russo, eles estão militarizando, com armas de ataque muito poderosas. Em contrapartida, os americanos também estão colocando isso do lado do Alasca. Então, acredito que o Biden vai negociar isso e vai procurar fazer isso de uma maneira mais firme, a questão de colocar militares ali no Alasca em uma qualidade muito superior. Temos também a questão na Europa ali dos países bálticos, né? Que, entre outros, temos ali a Lituânia, a Estônia, né? E a Letônia, mas tem mais países ali desse mar Báltico, em volta ali. E vocês podem ver que tem um enclave ali chamado Kaliningrado. Kaliningrado fica de frente para a Suécia, e Kaliningrado, ele era, até o 1946, era Alemanha. E depois da Segunda Guerra Mundial, o Stalin pegou isso para a Rússia e hoje tem bases militares ali. Na verdade, expulsou os alemães que estavam lá, os que não morreram, os que não foram mortos pelos russos, ele expulsou de lá. E tem bases militares e eles voam até a Suécia, aqueles países bálticos, fazendo ameaças, fazem manobras militares, invadindo inclusive espaço aéreo, né? Onde os aviões da NATO vêm correndo para expulsá-los dali. Então, é uma coisa muito complicada, ele sempre se coloca como um agressor, né? É uma outra questão que vai ter que ser resolvida e negociada. A questão do Oriente Médio também, que vocês podem ver no mapa, o presidente Trump, na época, tirou as tropas da Síria, deixou os russos ocuparem, inclusive já citei em outros vídeos, né, as bases militares, graciosamente, as bases militares americanas, e estão lá. Mas acredito que a política anterior ao presidente Trump no Oriente Médio vai voltar, principalmente pelos interesses na região e com os seus aliados que os Estados Unidos têm, tais como Israel, tais como a Arábia Saudita, entre outros, né? A Rússia gosta de dizer que eles salvaram, e acho que eles salvaram mesmo, a Síria, e eles são o guardião de Damasco, eles se autodenominam. Eu vi algumas matérias em jornais russos de que eles são guardiões de Damasco. E a política americana acho que vai voltar um pouco ao que era antes e vai procurar estabelecer, talvez voltar ao acordo nuclear com o Irã. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, e o Irã já assinou com bons olhos. Outra questão é a questão da região do Mar Negro, a questão da Ucrânia com a Rússia, né? Que é um ponto muito estratégico, muito sensível e muito importante hoje, porque ele vai fazer pressão para a devolução da Crimeia e a devolução do Donbass, né? Os russos dizem que ali vai ter guerra. Não sei se vai ter guerra, mas de fato é muito sensível, principalmente porque os russos militarizaram de uma maneira muito firme, muito forte a Crimeia. Eles militarizaram, inclusive colocando armas nucleares ali. Virou uma base russa a Crimeia como um todo. Proximamente vou fazer um vídeo detalhando mais detalhes o que tem de armamento lá, o que a inteligência militar ucraniana e americana e inglesa pensam sobre isso. E isso, o que está acontecendo na Crimeia, em Donbass, é muito sério. Então, é uma região sensível, uma região muito importante que o Biden também vai ter que negociar. Tal como a Europa. A Europa hoje vê o Biden, ela o saúda com bons olhos, dizendo que eles precisam de um presidente que dialogue, que converse com eles e não os agrida. A Europa normalmente não contribui com o que deveria contribuir com a União, com a NATO, ou seja, com a OTAN, para manter as forças militares. Era os Estados Unidos que fazia isso, ele que comanda as forças militares e ele que tem a maioria das tropas.
eu não digo a maioria das tropas, mas ter um grande arsenal de armamentos lá. E cobrava de uma maneira muito mais contundente, mas talvez agressiva, que os países pagassem mais e que se atualizassem com armamentos e aumentassem o seu efetivo militar e arsenal. Eles não o fizeram, eles chegaram a discutir principalmente com a chanceler alemã Angela Merkel. A pressão vai continuar, mas talvez não no estilo, num outro estilo. A pressão vai continuar. Sem dúvida, a questão geopolítica é uma questão muito importante. Os Estados Unidos, tradicionalmente, sempre influiu economicamente e militarmente em todo o mundo. E não é agora que vai deixar, ele vai continuar fazendo esse papel. Até porque a política mudou o presidente, né? Muita gente acha, agora os chineses vão mandar em Washington. Não vão, né? Porque a política de Estado americana vai continuar. E em muitos aspectos vai ser mais forte, né? Quem acompanhou o Joe Biden como vice-presidente, por exemplo, nas sanções contra a Rússia, quando ele invadiu a Crimeia, quando a Rússia invadiu a Crimeia, ele foi muito mais contundente. Muitas das sanções que ele propôs, o presidente Obama, inclusive, não concordou. E ele, de fato, teve um papel muito importante nisso, como vice-presidente. E acredito que ele vai usar o mesmo estilo, não só em relação à Ucrânia, mas em relação a todo mundo, em relação à China, em relação à União Europeia. Vai procurar ser mais, vamos dizer assim, amigável, né? Não apenas no sentido pessoal, eu digo, mas vamos dizer assim, vai tratar a Europa, a União Europeia, como aliados. Os aliados ele vai tratar como aliados. Então a gente não precisa ter medo de que isso vai mudar, né? E algumas pessoas me perguntam, e o Brasil? Os Estados Unidos vai invadir a Amazônia? Não vai, né? Houve lá um discurso de campanha, ele vai procurar seguir o que ele prometeu em relação ao carbono, por exemplo. E o Brasil hoje, a política de carbono do Brasil é mais avançada até que os Estados Unidos, né? Então acho que a gente não pode se preocupar muito com isso e tem que mostrar o que nós de fato estamos fazendo, o que nós vamos fazer. Talvez haja algumas zonas aí de estremecimento. Por exemplo, os Estados Unidos, hoje o Joe Biden assinou saindo de uma organização mundial contra o aborto, né? E o Brasil vai continuar isso, é a política do governo Bolsonaro, né? De proteção à vida. E eles vão continuar com essa política de proteção à vida. O Brasil, o presidente Bolsonaro vai continuar com isso. Então não vejo isso como de fato uma questão problemática, né? A questão da Amazônia, mas tem que muitos pontos talvez serem acertados. O que eles querem é que todo o desmatamento ilegal cesse. Acho que isso talvez não seja complicado. E o governo vai ter que atuar para isso. Porque o governo brasileiro também não quer desmatamento ilegal, né? Desmatamento que não esteja previsto nas áreas de manejo, etc. Então, Estados Unidos, novo governo, acho que o mundo vai procurar se adaptar a ele. A Rússia está tratando no discurso, acompanhando os jornais de Moscou, de uma maneira mais beligerante, não tão amigável, né? Não tratava o Putin, o Trump como aliado, mas não tão beligerante. Ele acredita que poderá em alguns pontos, né? E ele aposta muito na questão ali da Ucrânia, na região da Crimeia e Donbass, que possa haver uma guerra ali, incentivada, apoiada e também ajudada pelos Estados Unidos. Eu não sei, vamos ver. Logo já o presidente Biden vai começar a dar com sua equipe os primeiros passos, né? Mas, por exemplo, a questão de inteligência comandada por um ex-embaixador na Rússia. E a Rússia já disse, não vão ter problemas. Primeiro, ele conhece a Rússia por dentro e ele sabe falar russo muito bem. E eles já tiveram problemas com ele como embaixador. Então, o responsável pela inteligência, vai atuar de uma maneira mais firme com a Rússia e trocando informações com aliados que o Trump não fazia tanta questão de trocar. Ou seja, para pressionar mais a Rússia e ter melhores posições sobre os movimentos da Rússia. Porque a Rússia tem um comportamento beligerante através dos seus aviões de reconhecimento, aviões de combate, que chegam a se aproximar das fronteiras dos Estados Unidos, da União Europeia e de países aliados. Então, eu acho que o presidente Biden vai ser muito firme quanto a isso, porque a política de Estado dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, grande e forte, vai continuar, como sempre foi
nos últimos aí, depois da, pelo menos vamos chamar, não vamos muito longe, mas depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vão continuar dando as cartas. E o Brasil vai se adequar a isso, não está nas preocupações principais, né? Talvez demore até a começar alguma conversação com o Brasil imediatamente, porque outras questões, essas que eu enumerei, são mais importantes. E ainda bem, né? Porque não temos uma área de atrito assim imediato com os Estados Unidos, né? Temos aí alguns discursos, mas acredito que o presidente Bolsonaro e sua equipe, de uma maneira inteligente, vão procurar adaptar e acertar. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like. Tenho certeza que as matérias que eu publico aqui vocês não veem em outro lugar. E divulguem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Deus abençoe a todos, paz e bem.